Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no assunto de hoje nós vamos falar sobre birras. Eu sei que é um assunto bem comentado entre nós mães aí que temos filhos de 1 ano e meio até os 3 anos. Eu já vim sanar algumas dúvidas de vocês, de perguntinhas que são feitas diariamente para mim lá no Instagram e também conversar um pouco sobre como que a gente pode lidar nesse momento de tensão. Então, sem muito blá blá blá, vamos lá pro vídeo? Então, basicamente, essa fase de 1 ano e meio até 3 anos, a gente chama de adolescência infantil, que é onde a criança de boa e fofinha começa a ter comportamentos de se atirar no chão, gritar, berrar, querer bater, porque nessa fase eles entendem que eles são um indivíduo com opiniões e eles querem expressar isso de alguma forma. É uma fase normal do desenvolvimento infantil e importante lembrar também que nem sempre vai acontecer com todos, tá? Não é uma regra, mas normalmente acontece nessa idade assim que eu comentei com vocês, que é ali entre 1 ano e meio e pode durar até os 3 anos. As crianças nessa fase, elas têm aquele desejo de tomar decisões e quando elas são contrariadas é que acontecem todas essas birras, né? Que vai se atirar no chão, vai gritar, vai berrar, esse tipo de situação. Então, tu já sabia dessa fase? Tu já sabia que isso podia acontecer? You're like a circle that floats. E como lidar com essas birras? Bom, aqui na linha que a gente decidiu seguir, que no decorrer desse vídeo eu vou explicar melhor para vocês, a gente faz algumas intervenções nessa hora da birra. Então, primeiro, associação por repetição. O que é isso? Um olhar firme ou não é legal toda vez que ela faz algo como gritar com alguém, berrar, chutar, querer morder, se atirar no chão. E isso é o que dá certo aqui em casa, não 100% das vezes, mas na maioria das vezes. Então, o que é importante vocês, pais, lembrarem é que na hora da correção a gente precisa ter muito amor, paciência, constância e firmeza na hora da correção. Segundo ponto, redirecionamento. Então, por exemplo, quando ela tá fazendo algo que é perigoso, pegar uma faca ou um talher de cima da mesa, quando são menorzinhos, querer colocar o dedo na tomada. Então, nesses momentos, você pode redirecionar a atenção da criança para algo que a distraia. Por exemplo, brincar de pocotó com o papai, dançar com a mamãe, mas isso eu não uso em todas as situações, eu vou explicar para vocês também o porquê. Terceiro, faça a sua voz ser atendida. Os filhos precisam entender que a voz do pai e da mãe é uma autoridade, porque quem ama cuida e quem cuida corrige sim. Claro que na idade da Ceci e na idade de repente aí do seu filho, eles não tenham a clareza e o entendimento, né? Mas é importante a gente já ir construindo isso com os nossos filhos. Então, quando a mamãe e o papai falar que é pra parar, é pra parar. Quando a mamãe e o papai falar que isso não é legal, isso não é legal. Então, ir construindo isso com o seu filho. Então, são essas pequenas coisas que a gente vai fazendo hoje, né, que vamos colher amanhã. Então, também é importante a gente destacar que quando a gente pede algo para os nossos filhos, é importante que a gente seja disposto a manter aquilo. Por exemplo, seu filho vai lá e tá subindo na escada, tá? Então você pede para ele descer porque você está prezando pela segurança, né? Ali o cuidado com seu filho. E aí ele não faz isso, ele vai e sobe a escada e você tá lá sentado no sofá. Então, nesse momento, o que tu tem que fazer? Tu tem que levantar do sofá, tu tem que ir até a escada e fazer com que a sua voz, o seu pedido seja atendido, sem grito, sem mandar, né? Então, você vai pedir pro seu filho descer e aí você vai conversar. Você vai dizer, filho, você tem que descer porque aí é perigoso, você não pode subir sem a mamãe ou o papai. E manter a voz firme. Então, não vai adiantar você ficar lá sentada no sofá gastando a garganta de gritar, pedindo para ele descer da escada. Então, você tem que estar disposta a isso. Você fez um pedido pro seu filho e aí ele não fez, você vai até lá
e aí você mantém a firmeza até ele descer da escada, tá? Gente, isso é, como eu falei ali no início, é uma constância. Então você tem que ter firmeza, você tem que ter paciência, amor, mas você tem que ser firme no que você tá pedindo para que o seu filho possa entender isso. Então o pedido ali, ele é claro, né? Vamos continuar nesse exemplo da escada. Descer da escada, ponto. Aí, nesse sentido, a gente pode dar comandos diferentes para não gerar um caos aí dentro de casa, tá? Então, com paciência, com amor, você vai ir até a criança e você pode, né, dar comandos assim no sentido: filho, desce da escada, a mamãe vai contando contigo, 1, 2, 3, senta pra você, né, ir descendo de bundinha. Vamos lá, a mamãe tá pedindo, vamos descer. Sabe, esse tipo de situação, esse tipo de comando, para que não gere aí todo um desconforto na casa, a criança berre, você grite. Então, nesse sentido, você vai fazer a criança atender o seu pedido, que é claro, descer da escada, mas de uma forma leve. Então, assim, vamos lá, vamos descer, vamos contando, 1, 2, 3. E agora, gente, pegando assim um gancho do que eu comentei com vocês, que eu ia explicar melhor sobre qual a dinâmica, né, qual a disciplina que se encaixa melhor aqui na nossa dinâmica familiar, que é o mesmo que você deve fazer na sua casa, né, porque hoje a gente tem muita informação e aí você pode escolher o que melhor se encaixa para você. Eu acredito muito que sem nós termos fé, sem termos Deus na nossa vida, nenhuma disciplina ela surgirá tanto efeito, tá? Mas isso é o que eu acho, é o que eu acredito dentro da minha fé. Aqui a gente escolhe estudos mais recentes, né, para aplicar essas disciplinas dentro da nossa família. Então, por exemplo, o uso ali da palavra não, né? Eu acho que é legal a gente fazer essa mudança de muitas vezes não utilizar a palavra não e encaixar de outras formas, mas eu também acredito que os nossos filhos precisam entender o não, né? E muitas vezes fica inviável a gente não utilizar a palavra não. Então, nesse sentido, eu tento fazer, mas também trazendo para minha realidade, tá? Outra questão assim bem importante é o não gritar. Eu sei que é difícil, para mim isso também não é algo natural, de repente para ti que tá assistindo o vídeo também não é, porque vem de uma família que tem uma educação tradicional e aí, né, muitas coisas é a base do grito, mas a gente sabe que o grito causa efeitos que não são legais na criança, porque ele vai crescer e vai entender que aquilo que ele via dentro de casa, gritar é natural, e aí nos relacionamentos dele da vida, seja no trabalho, seja em relacionamentos amorosos, nas amizades, ele vai entender que aquilo é natural. E aí a gente tenta aqui em casa fazer o contrário. Então, gritar não é legal, a gente tenta não fazer isso, porque quando alguém gritar com ela, ela vai se sentir um desconforto, vai dizer, opa, peraí, isso eu não estou confortável nessa situação. Então, a gente tenta trazer muito isso dentro da nossa dinâmica de ensinamento para ela. Sobre o que eu também falei para vocês anteriormente, sobre redirecionar a atenção da criança. Então, eu dei alguns exemplos e falei que eu nem sempre faço isso. E por que eu nem sempre faço isso? Se a gente sempre redirecionar a criança, a gente vai viver a nossa vida fazendo isso. Então, muitas vezes, eu acho, tá? E dentro da minha realidade aqui, a gente sim vai dizer alguns nãos para vocês, porque ela precisa entender o que é essa palavra não. O não pode, não dá para fazer, explicar o porquê, né? Não simplesmente dizer não, mas ela precisa entender, porque caso contrário, gurias, a gente vai viver a vida toda sempre falando, sempre redirecionando a criança, e isso, pra dentro aqui da minha dinâmica familiar, é inviável. E com isso eu também queria deixar 2 pontos cruciais para vocês refletirem aí com a família. Então, seu filho ele precisa saber distinguir o que é certo e errado. E ele também precisa aprender até aquela obediência imediata, né? Porque a sua voz de comando pode salvar a vida dele. Exemplo, imagina o seguinte cenário. Você tá na casa da sua amiga, tomando um chá da tarde, e na casa da sua amiga tem piscina. E aí seu filho vai lá, come biscoitos, bem faceiro, sai correndo em direção à piscina. Entendem a importância da obediência imediata? Nesse momento, o que você vai falar? Filho, pare, volte aqui com a mamãe. Gente, é isso assim que eu queria que vocês refletissem, tá? Um exemplo bem bobo mesmo, mas que pode acontecer no nosso dia a dia e que essa voz de comando
pode simplesmente salvar a vida do seu filho. Faz sentido para vocês? Vocês estão entendendo a importância da obediência imediata? Então, assim, por exemplo, gurias, imagine, tá, explicando na hora, redirecionando para outras coisas na hora, porque isso vai salvar a vida dele naquele momento. Aí depois sim, você pode sentar, explicar, filho, você não pode sair correndo, você pode cair na piscina e tal, mas naquele momento a sua voz, né, de comando, de obediência, fez com que o seu filho parasse e aí não acontecesse um acidente. Eu até nem gosto de usar essa palavra autoridade, mas é só para que vocês possam entender melhor que os filhos, eles precisam escutar os pais, tá? E de que forma vocês vão fazer isso? Com amor e com muita paciência. Aqui é óbvio, gurias, que às vezes eu perco a linha com a Ceci, porque é natural, né? Eu ainda estou me reinventando nessa maneira da educação respeitosa, porque eu não fui criada dessa forma, né? Eu tive uma educação tradicional, sou muito grata aos meus pais, que eles fizeram de acordo com o que eles achavam também que era correto, mas algumas coisas eu quero fazer diferente com a Ceci. Então, eu costumo, assim, levar as coisas com maior leveza e tranquilidade com ela. E isso tem dado certo aqui em casa, por isso que eu queria dividir tudo isso com vocês. E o mais importante de tudo, gente, é criarmos conexão com os nossos filhos. Então, ele vai precisar entender que o papai e a mamãe precisam ser escutados e o pedido precisa ser atendido, muitas vezes de imediato. Então, a gente precisa criar isso e ensinar isso para os nossos filhos. Mas ter conexão com eles, amor em cima de tudo, é sim o mais importante. Aqui eu tento levar dessa forma. Tem vezes que a Ceci, assim, ela perde a linha ali também. E aí a gente precisa conduzir com firmeza, mas sempre com muito amor e muita paciência. E agora me conta, esse vídeo foi útil para ti? Tu já tinha pensado por esse lado? Pensa assim, em aplicar alguma coisa que tu aprendeu aqui? Então me conta nos comentários. E se tu gostou desse vídeo, não deixe de curtir muito. Se inscreve aqui no canal também. Um super beijo e até o próximo vídeo.